Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula promovida pela SBEM Pernambuco, nessa semana da tireoide. Nós hoje vamos conversar sobre disfunções tiroidianas na gestação, especificamente sobre hipotireoidismo e gestação. Aqui compartilhando a tela com vocês. Deixa eu voltar aqui, tá? Hipotireoidismo e gestação. Não me apresentei. Sou Rosângela Meira, sou natural de Recife, fiz toda a minha formação em Recife, mas estou atualmente já há um pouco mais de 15 anos morando aqui em Petrolina, onde participo da Univasf, da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Então, a gente começa com um caso clínico, né, bem prático, de uma gestante com 36 anos, gesta 4 para 2, teve dois partos normais, teve um aborto no primeiro trimestre de uma dessas gestações. Ela chega bem cedinho no pré-natal, com 7 semanas e 3 dias de gestação, negava qualquer patologia obstétrica prévia e qualquer outra comorbidade. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer e provocar é: será que essa gestante precisa ser triada, precisa ser feito um screening para disfunção tiroidiana? Se sim, se ela tem indicação desse rastreamento, qual seria o teste laboral ou quais seriam os testes? Então, quando a gente vai falar de rastreio da disfunção tiroidiana, né, do hipotiroidismo especificamente na gestação, ainda é muito controverso. Se a gente for puxar todos os posicionamentos de várias sociedades, de várias entidades, eles não conseguem ter muito consenso. Mas o que a maioria concorda é que esse rastreio deve ser feito em todas as gestantes que tenha qualquer fator de risco. A gente vai falar mais à frente. Então, até pouco tempo atrás, até o ano passado, o guideline que a gente tinha mais recente, né, fora do Brasil, era um guideline de 2017 da ATA, onde ele se posicionou e ele dizia justamente isso, que mulheres que tivessem qualquer fator de risco têm que ser dosado um TSH assim que a gravidez for confirmada. Mas nós fomos agraciados, nós fomos presenteados em 2022 com um posicionamento que foi feito em conjunto com a SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, e com a FEBRASCO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que é de livre acesso, todo voltado para o rastreio, diagnóstico e como manejar o hipotireoidismo na gestação. E aí, por que essa importância, né? Por que rastrear e por que essa polêmica se realmente não precisa rastrear? Porque a gente sabe, né, que o hipotireoidismo clínico, claramente, isso já é sabido, está associado a inúmeras complicações, tanto na mulher como no recém-nascido, né? Aborto espontâneo no início da gestação, pré-eclâmpsia, hipertensão, DPP, prematuridade, baixo peso ao nascer, maior possibilidade de cesárea, hemorragia pós-parto e mortalidade perinatal de modo geral. Mas existem também algumas complicações associadas ao hipotireoidismo subclínico nesse período da mulher. Pré-eclâmpsia, parto prematuro, DPP e síndrome do desconforto respiratório neonatal e até mesmo perda gestacional. Então, a gente sabe que é uma entidade que tem um impacto e que pode ter um desfecho desfavorável nesse binômio mãe e feto e recém-nascido. Então, embora a Febrasgo se junto, né, esse posicionamento realizado da Febrasgo em conjunto com a nossa SBEM, diga que realmente existe uma falta de evidência para o rastreio universal, além de obedecer aos fatores de risco como ponto de consideração para rastrear ou não, fica a critério médico. Então, voltando para nossa paciente, no nosso caso, só lembrando, tido, ela tinha 36 anos, já teve um aborto de primeiro trimestre e nenhuma outra comorbidade. E se a gente levar em consideração os critérios de risco para que a mulher seja, os critérios para que a mulher seja considerada como sendo de risco para disfunção tiroidiana na gestação, a Febrasgo com a SBEM manteve as indicações da ATA, né? Então, qualquer um desses critérios, história de radiação de cabeça e pescoço, qualquer outra cirurgia prévia da tireoide, qualquer doença autoimune, sendo diabetes ou alguma outra doença autoimune, né? Ou autoimunidade prévia já,
logicamente, história de hipo e hipo, sintomas e sinais de disfunção tiroidiana, obesidade, perda fetal, parto prematuro ou infertilidade, uso recente de amiodarona ou lítio, ou até administração recente de contraste iodado, de uma história familiar positiva para a disfunção autoimune da tireoide, pacientes que moram em área com insuficiência moderada a severa de iodo, idade maior que 30 anos e duas ou mais gestação. Então, a paciente do nosso caso, ela tinha pelo menos três critérios desse, então sim, a gente vai certamente fazer esse rastreio. E esse posicionamento também diz que mesmo que a gestante não, porventura, não tenha nenhum desses critérios, né, o que é uma coisa incomum, se a região, né, se o acesso à saúde permitir condições financeiras e técnicas de realizar esse rastreio, ele deve ser feito especificamente já no primeiro trimestre. E aí, no final do ano passado, em outubro do ano passado, outubro a novembro, né, a ATA fez um novo posicionamento, né, sobre disfunção tiroidiana na gestação, mas pouca coisa mudou. Só veio respaldar, né, o que mudou, vocês vão ver mais à frente, que são os pontos de corte com relação a como conduzir de acordo com o valor do TSH. Então, os critérios para fatores de risco continuaram os mesmos, e a posição de que essa mulher com qualquer um desses fatores de risco descobriu a gravidez, deve ter um TSH dosado, também se manteve, tá? E aí, então, voltando ao nosso caso clínico, nós fizemos, né? Ela tinha fator de risco, nós dosamos o TSH e ela veio no primeiro trimestre com um TSH de 4,7. E aí? A gente deve iniciar tratamento, a gente deve complementar com mais algum outro exame, né? Se sim, qual seria esse outro exame? Seria o anti-TPO? Seria o T4 livre, né? Então, voltando, como é que ficou esse posicionamento da Febrasgo com a SBEM? Ele vai, o passo a passo desse diagnóstico vai levar em consideração o valor do TSH. Então, vamos acompanhar aqui à esquerda. Se a gente tiver um TSH abaixo de 2,5, não teria indicação nem de repetir, a menos que essa gestante, né, tenha um outro comemorativo que não esteja naqueles fatores de risco. Então, se você repetir, é, vai ter o posicionamento, como é que você deve repetir esse TSH, tá? Se, voltando, indo para a coluna da extrema direita, se esse TSH tiver maior ou igual a 10, a gente também não tem dúvida disso, nunca teve, então é critério clássico de hipotiroidismo clínico, né? Então ela vai ser tratada. Voltando aqui para a segunda coluna à esquerda. Se esse TSH tiver entre 2,5 mais abaixo de 4, a recomendação é primeiro solicitar o anti-TPO. Se esse anti-TPO estiver positivo, essa gestante é considerada uma gestante eutiroideia, mas que tem uma autoimunidade. Se o TSH tiver entre 4 e 10, a gente vai dosar o T4 livre. Se esse T4 livre estiver baixo, também classicamente fechou para hipotireoidismo clínico, e a conduta é muito clara, tratar. Se o TSH estiver entre 4 e 10 com o T4 normal, fecha critério para hipotireoidismo subclínico. Então, o que fica ainda no limbo, né? O que vamos fazer é no hipotireoidismo subclínico e nesse TSH entre 2,5 abaixo de 4 com anti-TPO positivo, tá? Então, o que será que deve ser feito nessa questão de ter um eutiroidismo, mas ter anticorpo positivo na gestação? Então, nesse mesmo posicionamento de 2017 da ATA, uma das recomendações ele coloca que essas mulheres devem ter essa concentração de que são eutiroideias, mas que têm anticorpo positivo, deve ter a dosagem TSH realizada a cada 4 semanas, até pelo menos a metade da gestação. E a outra recomendação que ele se posiciona é que não há dados suficientes para concluir, né, de forma evidente, estatisticamente significativa, que a reposição de levotiroxina em mulheres eutiroideias com anticorpo positivo iria reduzir o risco de perda gestacional. Porque o grande impacto e a grande dúvida e a angústia que fica é: mas essa autoimunidade positiva não seria causa de perda gestacional? Então, ele diz que não, mas se esta mulher está eutiroideia,
tem um anticorpo positivo e tem uma história prévia de perda gestacional, você pode considerar iniciar doses baixas de levotiroxina, levando em consideração que o risco de fazer levotiroxina em pequenas doses é mínimo, tá? E aí também ainda faltando essa história de hipotiroidismo, aqui na verdade é o hipotiroidismo subclínico, né, que é aquele caso extremo, né, que você tem entre 4 e 10, mas com o T4 livre normal. Será que existe um impacto desse hipotireoidismo subclínico na história de perda gestacional, né? Então, em 2020, na revista de Fertilidade e Esterilidade, foi publicada uma revisão sistemática e uma meta-análise de 17 estudos, que incluía um pouco mais de 1.700 mulheres. E o que essa meta-análise e essa revisão sistemática mostrou foi que não havia um benefício em você tratar hipotireoidismo subclínico, né, em mulheres que tinham autoimunidade, para prevenir, para reduzir esse desfecho de perda fetal. E aí, voltando para o posicionamento da Febrasgo com a SBEM, como é que a gente deve conduzir, o que é que a gente deve fazer e como considerar cada caso daqueles valores de TSH. Então, se o TSH está acima de 10, não há necessidade da gente solicitar T4 livre, porque é um TSH alto, sabidamente alto, o diagnóstico está fechado, é hipotireoidismo clínico, dosar anti-TPO também não vai mudar a conduta, a gente vai tratar. No outro extremo, se um TSH estiver menor ou igual a 2,5, também não indica, não há a recomendação de solicitar nem T4 livre e nem anti-TPO. Se tiver um TSH entre 4 e abaixo de 10, foi que a gente viu, e o T4 livre tiver normal, é hipotireoidismo subclínico, mas você vai conduzir de acordo com o que se propõe para conduzir hipotireoidismo subclínico, independente do anti-TPO. Se o TSH tiver entre 4 e 10, mas com o T4 livre baixo, abaixo do limite inferior, então o hipotireoidismo clínico, você também não faz diferença você solicitar o anti-TPO, porque você vai tratar. E se o TSH tiver entre 2 e menor ou igual a 4 e o T4 livre é dentro dos valores de referência do laboratório, é um eutiroidismo, né? Então, essa mulher tá com eutiroidismo e aí sim, aí tem indicação de você dosar o anti-TPO, porque se ele estiver acima do limite superior de referência, você pode considerar iniciar tratamento. Então, caso essa mulher tenha tido um TSH muito baixo, menor ou igual a 2,5, você sabe que ela é tiroideia, não teria indicação de você ficar repetindo esse TSH, né? Mas pode acontecer de alguém querer repetir o TSH ou dosar o anti-TPO, e a gente vai ver. E o que é que mudou agora na recomendação mais recente da ATA de agora de 2024 para 2025? É esse intervalo, essa faixa do valor de TSH, porque a ATA se posicionou que se o TSH estiver entre 2,5 até 10 e não colocando ali o 4 como a Febrasgo juntamente com a SBEM considera, se o TSH estiver entre 2,5 a 10, mesmo que tenha um T4 livre normal, que a gente ia complementar com anti-TPO para definir se trata ou não, ela diz que não precisa mais dosar esse anti-TPO, que você deve considerar tratamento, independente do valor do anticorpo. Então, nós não vamos seguir a ata, tá? Nós vamos seguir o que as nossas sociedades recomendam, tá? Então, voltando ao nosso caso clínico, lembrando que a nossa gestante teve um TSH de 4,7 e aí nós solicitamos o T4 livre que veio baixo, tá? Então, ela tem um hipotireoidismo clínico, né? Então, lembrando que é, se tem um TSH, só voltar aqui para se tem um TSH abaixo de 2,5, a princípio não precisa repetir, né? Mas a gente vai ver que você pode apitar para que você, né, não tenha nenhum desfecho. A gestante é uma caixinha de surpresa, né? Não tenha nenhum desfecho desfavorável. Você pode repetir em algumas situações. Se o TSH estiver acima de 10,
você já tem indicação, isso no primeiro trimestre, tá? Você já tem indicação de iniciar levotiroxina na dose recomendada de 2 microgramas quilo dia. Se o TSH estiver, deixa eu botar aqui. Se o TSH estiver entre 2,5 e abaixo de 4, menor ou igual a 4, solicita o anti-TPO, como a gente falou. Se ele for negativo, não trata, e aí você pode mais à frente repetir esse TSH. Se o anti-TPO for positivo, sim, a recomendação é iniciar a levotiroxina numa dose padrão de 50 microgramas. Se o TSH estiver acima de 4, mas não passando de 10, iniciar a levotiroxina antes de dosar o T4 livre. Você começa a levotiroxina numa dose mais baixa, de 1 micrograma quilo dia, enquanto aguarda o T4 livre. Se esse T4 livre vier normal, você não suspende a levotiroxina, mantém essa dose pequenininha de 1 micrograma quilo dia. E, obviamente, que se esse T4 livre vier baixo, né, você fechou o critério para hipotireoidismo clínico e aí você vai para a dose mais alta de 2 microgramas quilo dia, tá? Então, assim, naquele caso de que a paciente tinha um TSH abaixo de 2,5, mas se ela tiver algum fator de risco, não tem nada de errado de você repetir esse TSH, né, até metade da gestação. E se ele em algum momento passar de 4, seguir a conduta padrão de iniciar a levotiroxina. E aí, se alguém inventou de dosar anti-TPO numa gestante que tinha um TSH abaixo de 2,5, né? E aí, por azar, esse anti-TPO veio positivo. Então, eu tenho o eutireoidismo com autoimunidade. Trata, não trata. Então, é aquilo que a gente já tinha falado, tá? Mesmo nas gestantes, assim, que tem perda gestacional, ele diz, você pode haver um pequeno benefício, como se deixasse a critério do médico. Mas, de um modo geral, TSH abaixo de 2, ou seja, eutiroidismo com autoimunidade, quando o tempo é positivo, a maioria dos estudos não mostra benefício em fazer a levotiroxina. E se a gestante já tinha hipotiroidismo antes de engravidar, é mais fácil ainda, tá? Começando, se ela engravidou, já tinha hipotiroidismo, engravidou com TSH menor ou igual a 2,5, tá? É, você vai considerar que o T4 livre está, ou que o hipotiroidismo está compensado, tá? Então, você não tem indicação de fazer nenhum ajuste de dose. Mas se ela tinha um hipotireoidismo prévio à gestação, com TSH acima de 2,5, que para fora da gestação, ok, TSH 2,8, 3. Aí você vai considerar que ela iniciou a gestação não compensada desse hipotireoidismo e a recomendação é que você faça um incremento de mais ou menos 30% da dose que ela estava usando antes de engravidar e que você pode de forma prática fazer isso, para não estar fazendo o cálculo de 30% da dose, dobrar a dose habitual em 2 dias na semana. Então, se ela usava 50 microgramas dia, ela vai manter utilizando 50 microgramas dia durante a semana e no sábado e no domingo você deixa 100 microgramas, tá? Como é que você vai fazer esse segmento? Depois que você iniciou o tratamento, na gestação, o TSH, a função tiroidiana, é dosada a cada 4 semanas, e não 6, 8 semanas, como a gente está habituado fora da gestação. E manter sempre essa meta, né? Adotar essa meta de manter esse TSH abaixo de 2,5, tá? Como foi que a ATA se posicionou nessa situação de pré-concepção, né? A gente viu que a Febrasgo e a SBEM já tinham um posicionamento, né, de não dosar anti-TPO, mas a ATA diz que se essa mulher tinha eutireoideia, ou seja, TSH abaixo de 2,5 com anti-TPO positivo, você não precisa dosar T4 livre e segue fazendo essa dosagem do TSH também periodicamente, a cada 3 a 6 meses da gestação, tá? Agora, se ela tem o hipotireoidismo subclínico, independente do valor do anti-TPO, a recomendação é você dosar, né, mensalmente esse TSH e T4 livre. E se persistir com os valores de critério de hipossubclínico, iniciar aquela dose baixinha de levotiroxina de 1 micrograma quilo dia. É assim que a ATA se posicionou recentemente, que parece também com o nosso posicionamento. E aí, do ponto de vista prático, o que é que a gente tem que orientar essa mulher, né? Sendo ela um hipotireoidismo antes de engravidar, ou se ficou, abriu o quadro na gestação, a gente decidiu que vai tratar. Então, a recomendação igual, né? Então,
tentar ingerir a levotiroxina 30 a 60 minutos antes do café, mas também flexibilizar, como a gente tem visto, né, tem visto fazer, né, adotar na população geral, na hora de dormir, ou até 3 horas depois da refeição, tá? Tomar muito cuidado para não ingerir junto, a gente sabe que gestante acaba utilizando é, várias polivitaminas e ômega 3 e algumas usam cálcio também. Então, é evitar, né, não ingerir junto e também evitar trocar marcas, né, que é o que a gente deve também orientar a população geral. Então, essa mulher pariu, felizmente, graças a Deus, ficou tudo bem com ela, com o bebezinho. A gente seguiu, fez todo o segmento de acordo com o posicionamento das entidades, fez a medicina correta, baseada em evidência. Se essa gestante já tinha hipotireoidismo antes de engravidar, pariu, volta à dose pré-gestacional. Se essa gestante abriu o quadro de hipotireoidismo na gestação, ou porventura descobriu esse hipotireoidismo na gestação e iniciou essa levotiroxina na gestação, se ela estava usando uma dose de levotiroxina maior que 50 microgramas, terminou a gestação usando mais de 50 microgramas, a recomendação não é suspender, você reduz a dose em 25 a 50% do valor e repete o TSH com 6 semanas. Lembrando que ela parou, né? Saiu da gravidez, a gente volta para o acompanhamento laboratorial padrão. Se ela começou a levotiroxina na gestação, terminou, pariu, e pariu usando uma dose muito pequenininha de levotiroxina, menor ou igual a 50 microgramas dia, você pode tranquilamente suspender, mas ter o cuidado de repetir esse TSH em 6 semanas. Então, é isso, né? Eu espero que a gente tenha ajudado, né? Pedimos também que vocês possam compartilhar, né, essa abordagem super prática com mais pessoas e com mais colegas. Muito obrigada.